Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu morro. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu morro. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu morro. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu morro. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu morro. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano
Boa tarde, Carlos Bregantin, e a todos e todas. A gente está começando mais uma Rotas de Colisão. Muito legal ter o Carlos Bregantin aqui com a gente. Eu estou me dividindo aqui entre o Facebook e o Instagram. Não sei se eu vou dar conta disso, viu, Brega? A gente chama de Brega porque já conhece. Obrigado. Quando eu falei que nós íamos conversar, a turma que te conhece falou, ele vai ser um papo muito legal. O Brega é muito querido, muito amado aqui na região de Campinas e grande parte aqui do estado de São Paulo. Muito legal, muito massa. Eu fiquei tentando lembrar, Brega, da onde que eu lembrava você, da onde que era que a gente se trombou pela primeira vez. Eu já tenho 4 décadas de vida aí. E eu lembrei que nos anos 90, eu participava muito, eu era da denominação batista, né? Sim. Os batistas aqui da região de Campinas chama-se Jubacade. E a gente fazia uns eventos de congressos e tal. E um dia a Jubacade tornou um polo para trazer um congresso nacional que chamava-se Despertar com o Caio Fábio. E por incrível que pareça, esse Despertar seria no ginásio da Unicamp. Então era um evento assim de personalidade gospel na época, né? E para esquentar esse evento, a tal da Jubacade fez algumas prévias, alguns cultos e tal. E eu acho que você pregou, porque eu lembro que eu fui um dos líderes dessa Jubacade numa época, e eu vi a sua foto num dos cartazes, sabe? Tinha um bigode preto assim. Você lembra disso, Brega? Boa tarde. Rapaz, eu lembro. Bom, boa tarde a todos e todas. E eu também estou aqui falando no Instagram e olhando pro. Acho que a gente precisava baixar. Estão me ouvindo? Se eu baixar o meu aqui. Será que resolvemos agora? Será? Eu acho que sim, hein? Deixa eu ver se eu vou dar um sinal para nós aqui. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Brega. Estou ouvindo bem. Então tá bom. Então tá, vamos lá. Bom, eu estava dizendo boa tarde a todos e todas, bem-vindos, né, para esse nosso proseio, que eu prefiro que seja assim, mas eu lembro, eu participei de muitas coisas na região de Campinas, né, de muitos encontros. Eu tinha uma agenda considerável com a juventude, né, desde os anos 80, desde o final dos anos 80, e os anos 90 intensamente. Já estava nos anos 90 bastante envolvido com Caio, a partir da Vinde, da EVB, depois a Fábrica de Esperança, e nesse caso, paralelo às denominações, né, que foi o caminho que muitos de nós fizemos a partir de 82, do Congresso Brasileiro de Evangelização, do CBE, quando se deflagrou, vamos dizer assim, uma jornada mais voltada para aquilo que ficou conhecido como missão integral, a partir da leitura do Pacto de Lausanne, não é? Que congregou aqueles que ficaram meio conhecidos como os da caminhada, né? Os amigos da caminhada, que era, na verdade, encabeçada pelo Caio, e um grupo que estava muito próximo dele. Eu não fazia parte desse grupo, desse núcleo próximo do Caio, mas eu fazia parte do núcleo que vinha logo em seguida, por causa da minha amizade de décadas com Ed, né? Com Ed René e com outros que fizeram parte desse trajeto e do qual eu também fiz parte, e eu diria que faço parte até hoje, né?
A gente abriu um caminho paralelo às instituições religiosas, às denominações religiosas, sobretudo as históricas, e tentamos fazer uma jornada interdenominacional com um diálogo, né, quase que interreligioso, porque em alguns aspectos dá a impressão que estamos em religiões bem diferentes, né? Então, não é difícil que tenhamos nos encontrado, meu amigo. Pessoal que está no... Vocês estão com eco, perdido aqui, vamos ver. Alguém está reclamando aqui do delay que está acontecendo, né? Bom, se alguém souber o que eu posso fazer, me ajudem, por favor. Como nós estamos usando duas plataformas, isso acho que é meio comum, né? Talvez o seu Insta, Brega, se o senhor baixar o volume, será que ajuda? Totalmente. Daí, por favor. E aí eu falo por aí. Aonde você quiser. O pessoal que está assistindo pode mandar um abraço, falar da onde que está, mandar um salve, falar da onde que está falando, que estado, que cidade. Muito obrigado pela presença de todos. Melhorou o som? Me dá um alô aqui, vocês que estão no Insta comigo, porque eu baixei todo o meu volume e estou usando a plataforma aqui do Livan e do Streams. Eard. Vamos ver. Você está me ouvindo bem? Perfeito. Acho que está tudo bem, Brega. Aqui ninguém no Insta, ninguém comentou, aqui no Face também não. O Jorge falou que o volume está bom. Está ótimo. Então, Brega, a gente na abertura, a gente ouviu uma canção do Belchior. Não sei se você gosta de Belchior, deve gostar pouco de Belchior, né? E ele fala que presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte. E eu acho que nessa altura do cenário nacional, se a gente tem pelo menos 2 dentes na boca, R$10 na conta bancária, um pouco de fé em Jesus Cristo e uma resistência de alma à política da tirania, a gente é um sujeito de sorte, né? Não, Brega? Como é que você tem resistido a esses tempos, sobretudo ao do Covid-19? Deixa eu só ver o que estão falando. Alguém disse assim, eco ainda, Brega, é do seu amigo, mas vamos assim mesmo. Tem um pessoal entrando, deixa eu só ver o que eles estão dizendo aqui. Que tem um eco, mas ok, acho que estão entendendo. Ok. Você deve estar lendo o que eu estou lendo aqui no meu Instagram, né? Tá chegando aí para você também, né? Olha, Brega, eu não sei. Eu acho que eu leio o meu. O último comentário meu foi No Caminho da Graça. Ele mandou um coraçãozinho. É o Aprígio. Esse, No Caminho, é o Aprígio. E acima foi a Liane Zenon. Isso. Acho que é a mesma coisa. Acho que o som tá ok. A turma tá... Então tá bom. Olha, eu penso que, até incluindo a pandemia, né, esse evento absolutamente inédito, né, que todos nós, desta geração e dos últimos 100 anos, estamos vivendo, que, portanto, faz com que estejamos todos lidando e até tendo que criar novas ferramentas, né, para lidar com o que é novo, com o que é inédito, né? Então, assim, parece-me que estar vivo hoje é ser um sujeito de sorte, porque se você não é derrubado por uma coisa, é derrubado por outra, né? Então, estamos vivendo tempos bastante complexos nesse sentido, de muito mais desinformações, de desencontros, né? De modo que manter a mente sã, mínimo, com os chamados mínimos razoáveis de coerência, solidário, fraterno, generoso, amoroso, gentil, manter
em meio à luta, um mínimo de doçura, não jogar toalha, evitar enfrentamentos e confrontos por demais agressivos, enfim, eu já me considero um sujeito de sorte. E, além do mais, naquele tempo que você me conheceu de bigode, apenas, né, alguém me dizia muito parecido com o Belchior, e eu achava aquilo muito legal. Qual a sua música preferida do Belchior, Brega? Eu gosto muito da Metamorfose Ambulante. Eu continuo pensando como ele cantou e como ele ensinou naquela época, né? Eu quero continuar sendo essa metamorfose ambulante. Quero continuar reagindo e não me conformando com esse tempo, até parodiando de alguma forma o Paulo Apóstolo, né? Mas tendo respostas para as novas perguntas, né? Até porque acho que o envelhecimento das teses, né, religiosas especialmente, continua dando respostas a perguntas que já não são mais feitas, né? E eu tenho para mim que a gente precisa responder às novas perguntas, a esse novo tempo, como eu disse, incluindo agora esses últimos 4, 5, 6 meses, né, em que o mundo passa por esse movimento planetário universal que certamente não nos devolverá o que éramos, né? Não sei se melhores ou piores, acho que nem é bom fazer esse tipo de análise hoje. Acho que alguns de nós vamos melhorar, outros não, né? Depende de como cada um está avaliando aquilo que está vivendo. Mas eu sou um desses inconformados permanente, né? Inadequado, né? Muitas vezes, né? Mas tentando manter a calma, a serenidade. Eu lembro que a gente conversou, Brega, para o meu mestrado. Você lembra disso? Numa padaria. A gente tomou. Inclusive, eu não sei se eu lhe mandei o texto, eu vou lhe mandar. O texto que foi resultado disso, né? E a gente, desde lá, eu ouvia você falando sobre sermos inadequados ou uma certa vocação outsider, que não é palaciana, que ela é da margem. E isso tem ônus e bônus, né, Brega? Como é que você pensa essa questão de trabalhar com, vamos dizer, com os da metamorfose ambulante, né? Ou então com aqueles que não ficam com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar, como diria o nosso Raul aí. Não, você me fez pergunta do Belchior e eu respondi do Raul, né? Foi isso, né? Que doido. Olha, eu pensei que comigo esse é o Raul, não é o Belchior, não. Verdade. Nossa, agora que você falou que me dei conta que eu respondi de um outro. Mas o do Belchior, para voltar na pergunta e responder, aquela que a Regina Duarte cantou e celebrizou do Belchior, que eu não vou lembrar agora, que agora eu fixei no Raulzito. Mas a Regina celebrizou o Belchior numa canção que eu também gosto muito, e acho que era a que eu mais gostava dele. Como nossos pais, acho que é, né? Como Nossos Pais. É isso. Tá. É isso. Que tem muito a ver uma com a outra, mas perdoe minha confusão. Bom, mas assim, por ser do Evangelho, né, eu sou do Evangelho, não o Evangelho dos evangélicos, né, e não o Evangelho de nenhum tipo de instituição religiosa. Eu sou do Evangelho de Jesus de Nazaré. Então, por ser do Evangelho, e por entender que o Evangelho
ele traduz aquilo que o Velho Testamento trouxe no aspecto profético, né, para esse tempo. Lá no Velho Testamento, qual é a denúncia que os profetas faziam em relação aos sacerdotes e àquele chamado povo de Deus? Que aquele povo ou que aqueles sacerdotes não deveriam jamais sentar nas mesas dos reis, não comer o que os reis colocavam na mesa, não se deliciar, né, com o que era posto na mesa dos reis, antes que exercessem um papel profético em estando diante do rei, não é? E o Evangelho, e o Evangelho que tem um nome, que é Jesus de Nazaré, ele vem nessa pegada, encarna isso, de modo a vir completamente fora do status quo daquele momento, que, aliás, é um desencanto para aqueles que esperavam um Salvador, um Redentor, que estivesse dentro do status quo, não é? E aí vem esse pela margem, né? Ele vem pelas margens, pelas beiradas, pelas praias, e vai se associar aos excluídos, aos sem nome, aos sem identidade, os né? Os Bartimeu, né? O cego que não tinha nome, né? Quem é esse cego? É o filho do Timeu. Mas qual é o nome dele? Não sei. E Jesus ouve esses caras, Jesus anda e senta-se à mesa com estes. E quando na mesa do rei, denuncia, né? Quando na mesa do rei, confronta, não celebra. Então, assim, eu continuo imaginando isso, imaginando que esse é o nosso papel sempre, não é? Diante do rei ou na mesa do rei, você diz o que tem que dizer, e se o rei chamar você para tomar um café em off, você diz que não. Que não, eu não vim aqui para tomar café com você. Não vim aqui para celebrar um pacto, eu não vim aqui para barganhar favores. Não, eu vim aqui para dizer a você que eu entendo que o que está acontecendo no que diz respeito ao que você está fazendo não condiz com os valores da justiça do reino justo, do Deus justo. Então eu vim aqui só para dizer isso. Não, mas senta aqui para a gente. Não sento com você, não como com você, não tomo café com você, não faço barganhas com você. Até logo, passar bem. Se der para você ouvir o que eu disse, bem, se não, vai tocando a sua vida aí, que o mundo vai dar jeito. Mas eu continuo imaginando isso. Muito bom. A Regina Santos estava conosco ontem, numa conversa, creio que alguma coisa. Essa ideia nossa de fazer as fontes aqui, né? A minha, aliás, né? A gente estava com a Regina Sanches ontem, da FTE, teóloga, e ela falou algo sobre a teologia palaciana, ou aqueles profetas da ocasião, né? Que se aproveita do status quo, passa a mala por baixo da mesa, aproveita na reunião com o vereador da cidade, para dar nome de rua para pastor. Isso eu que estou conjecturando, ela não falou isso, mas esse é o cenário, né? Eu gosto muito, eu estava numa reunião outro dia, meio de espia, vamos dizer assim, numa ordem de pastores de uma grande denominação, daí um dos pastores principais falou, e pastores um pouco, com um perfil um pouco patrimonialista, né? Daí a fala dele bateu, porque ele falou, cara, se um vereador me chama para tomar cafezinho, eu não tomo não, cara, nunca. Nem um deputado, a minha igreja é de médio porte. Acho que existe uma tentação muito forte para aqueles que dominam o poder urbano na cidade de querer negociar o seu capital simbólico com o centro, né? Com as pessoas que estão comandando o jogo e barganhar aquilo que eles têm de mais orgânico, que são as pessoas, são as vidas, né?
E aí você perde o poder profético da igreja no mundo, né? Se a igreja sentar e negociar, que é o que está acontecendo, todos nós estamos testemunhando isso, e há uma parcela dessa chamada Igreja Evangélica Brasileira que está celebrando, né? E eu, particularmente, não entendo que haja o que celebrar. Acho que nós temos que nos entristecer, lamentar e orar para que nós resgatemos o papel profético da igreja, né? E manter o Estado laico. Nós não precisamos de um Estado talibã, islamizado ou cristianizado, ou qualquer coisa que seja. Nós precisamos de um Estado que, a partir da sua Constituição, no meu modo de entender, boa, que contempla o cidadão, preservar isto, né? E, sobretudo, preservar o Estado pleno de direito de cada cidadão, no que diz respeito a tudo, absolutamente tudo, inclusive a fé que ele professa, o Deus que ele adora, o culto que ele presta, ou não. Enfim, isso não tem a ver com a igreja, o corpo de Cristo, que sinaliza o reino de Deus no mundo. A igreja não sinaliza o poder de qualquer governo, ela sinaliza o reino de Deus no mundo, que é um resgate da ordem do reino, não é? Então, nós sinalizamos isto. Agora, quando você vai enchendo as várias esferas de governo, seja federal, estadual ou municipal, ou em qualquer outra instância, daqueles que levam suas tendências religiosas no sentido de impor ao outro o seu Deus, nós nos descaracterizamos e perdemos o que de mais essencial nós temos, que é essa ênfase pela ênfase profética, de denunciar a injustiça, a desigualdade, o preconceito e tantos outros males que fazem parte das engrenagens das grandes forças universais, ou seja, a política, a econômica e a religiosa. São as três grandes forças que dominam o mundo, e suas engrenagens, suas entranhas são injustas. Todas elas são injustas, inclusive, e não poucas vezes, mais a religiosa. E a pior de todas, porque ela imprime uma piedade perversa, né? Porque ela carrega o nome do Senhor. Então, é contra isso que o Evangelho combate. E esse é um bom combate. É um bom combate. É verdade, Brega. Eu tenho, na minha caminhada de pesquisa também acadêmica, eu tenho conversado com muito crente, ex-crente, desigrejado, gente que foi ferido por essa máquina que você falou de moer gente, da piedade perversa. Lembrei do livro do Ricardo Gouveia, né? Acho que é Piedade Pervertida, deve ser, que é essa, quando a religião fica tóxica, né? E me parece, com a quantidade de pessoas que eu encontro, que existe uma grande conjuntura, uma grande onda de pessoas sem religião, e estatisticamente isso é comprovado também, né? Que é mais da área que eu trabalho. O Ricardo escreveu esse livro lá em meados de 2005, 2006. Lembro bem, fizemos o lançamento desse livro juntos. Legal. Li assim, num piscar de olhos, o texto do Ricardo, e tive a chance de estar com ele conversando sobre isso muitas vezes. Lembro que na época nós lançamos o livro dele, um livro do Caio e um livro do Paul Anderson, Conspiração Bonsai, que é um texto muito interessante do Paul Anderson, e um do Caio, não é? E isso lá em 2006, nós estamos há 14 anos. Quanto piorou isso? Quanto piorou isso? Nos ambientes, inclusive, dos quais o Ricardo é um remanescente. Existe uma pesquisa do Pew, do Instituto Pew, né, americano, lá em Washington, que diz que eles perguntaram por que as pessoas estão deixando as comunidades religiosas. O principal fator, Brega, lá nos Estados Unidos, nesse survey, que eu acho que é de 2018, foi a mistura da religião com política. Ponto.
Então, Sim. eu acho que nos próximos anos a gente vai ver essa inflexão nas igrejas evangélicas. Eu, como pesquisador, estou muito curioso. E como sujeito de fé, também fico com essa preocupação. Né? O que vai acontecer? As pessoas não enxergam mais as grandes denominações como enxergavam também. Na minha época de terrivelmente evangélico, eu falava, eu sou batista de berço, então nasci na presbiteriana, vou morrer na presbiteriana. Hoje parece que a turma vai na bola, vai na assembleia, enfim, na igreja Manto de Cristo, circula, que demograficamente parece que ressoa uma própria mudança do perfil da população brasileira, que tem famílias mais plurais, né, mais compostas por vários gêneros, só mãe, só pai, casais homoafetivos, a avó cuida, o pai cuida. As pessoas, por incrível que pareça, mudam até hoje mais de time de futebol. Então, existe uma oferta maior, né? Inclusive oferta religiosa, né? Nos anos 70, o supermercado tinha cerca de 300 produtos. Hoje tem 3.500. Então, existe um circuito, um fast food. O buffet é variado, o buffet é variado. O cardápio é variado. Vai de sushi até feijoada, né? Como a gente vê por aí, né? Eu vou até abordar aqui um aspecto que chega a ser singelo, quase simplório, né? Falando com um acadêmico, é assim que eu me vejo, né? Às vezes até simplório. Mas, assim, eu tenho feito um exercício de 14 anos para cá. Eu falo de 14 anos para cá, que foi quando eu deixei, não oficialmente, né, o mundo denominacional histórico, porque eu até hoje ainda sou membro de uma igreja histórica, eu não rompi, até porque não queria romper, não quis provocar nenhum rompimento, porque rompimento sempre dói e sempre causa algum dano em alguém. Então, a minha decisão foi me afastar, e quando o Caio me convida para começar uma comunidade aqui em São Paulo, eu perguntei a ele se poderia ser do meu jeito, porque eu tinha uma comunidade no meu coração, tinha uma comunidade na minha cabeça, no meu sonho, né? Acho que desde seminarista, ou até antes até, porque por ter sido criado numa igreja batista histórica e fundamentalista, com um pastor fundamentalista, desde a adolescência que eu me perguntava se não havia um outro jeito de ser, né? Na época crente, né? Não há um outro jeito de ser crente, só é possível ser crente numa igreja batista fundamentalista. E o meu pastor dizia que sim, que não, que aquele era o único jeito. E eu lembro-me que aos 17 anos, já era professor de escola dominical, eu entendia que não, não é possível que haja outros jeitos de ser, até por conta, quando a gente se lembra do Criador e da criação, ele cria um jardim. Ele cria um jardim, e a beleza do jardim é a diversidade. A beleza do jardim são as cores, os perfumes, os tamanhos das flores, das pétalas, a horizontalidade, sabe assim? Essa é a beleza do jardim. O Criador cria jardim, não cria prédios verticalizados, né, com uma única cor, não é? Então, eu não entendia que, para viver o Evangelho, eu tinha que vestir um uniforme que fosse igual a todos e que tinha que ser assim para o resto da minha vida. Então, quando Caio me disse que eu podia começar uma comunidade segundo o que eu entendia para uma comunidade, e ele era o responsável direto de eu ter construído uma comunidade terapêutica dentro de mim, né? Um ambiente de comunidade terapêutica dentro de mim, eu fui tentar fazer valer essa experiência. E um dos aspectos que eu venho lidando desde então, sabe o que é, Ivan? O vocabulário crentez. E olha que existem alguns vocábulos que eu amo. Acho igreja, por exemplo, um vocábulo que eu amo. Pastor, eu acho um vocábulo que eu amo.
Eu amo esses vocábulos e a essência do seu significado na Terra, no mundo, na vida, entendeu? Mas o mercado religioso, uma vez contaminado por tantas associações e alianças e pactos feitos com o mercado político, o mercado econômico e o mercado em geral, corrompeu esses vocábulos, contaminou esses vocábulos. De modo que quando eu e você estamos falando aqui de igreja, as pessoas que estão nos ouvindo perguntam sobre o que nós estamos falando. Qual igreja? Que igreja? E para você explicar, você gasta horas. Mas o mercado é tão violento e volumoso nesse sentido que você não dá conta, você acaba de explicar para um, vem o outro, e você vai passar o resto da vida tentando explicar o que é, e você não vai conseguir. Então, da minha parte, eu comecei a me divorciar do vocabulário crentez, né? E fui incluindo no meu vocabulário palavras que correspondem ao que eu penso, ao que eu sinto, ao que eu vivo, né? Então, hoje, quando falo de igreja, eu falo muito mais de comunidade, de fé, né? Expressões localizadas, né? De fé, não é? Que é a minha comunidade de fé, que é uma expressão localizada, né? Que sinaliza o reino, não é? Para eu não ter que ficar explicando o que o mercado corrompeu, sabe assim? Que eu acho que é onde hoje se gasta muito tempo e se perde a essência do evangelho. Enquanto se está explicando isso, o evangelho deixa de ser vivido na sua essência, no chão da vida, na vida das pessoas, entendeu? Então, assim, eu particularmente tenho feito esse exercício, me desvinculei do vocabulário, me desvinculei das hierarquias, me desvinculei das estruturas, me desvinculei das institucionalidades controladoras, para viver num universo de encontro em um nome do Senhor, onde há mistérios. Todo encontro em nome de Jesus há mistérios. E a gente se encontra para viver esses mistérios. E uma vez vivido, transbordam na vida de tantos quantos pelos quais nós passarmos, não é? É desse modo que eu tenho apaziguado a minha alma. Porque se eu me meter nesse palco das disputas, das polarizações, das fala para mim aí, ideologizações. Olha, eu nem vou tentar, viu? Vou passar vergonha aqui. Isso aí. Eu tenho tentado ficar fora desses palcos e simplificar a vida no que Jesus propôs, né? E ter um ouvido generoso, ter um olhar generoso. Jesus disse que, dependendo de como eu olho a vida, se os meus olhos forem bons, né, o meu corpo é bom e o meu entorno é bom, né, e as minhas sensibilidades para o que a vida está propondo cada dia e o que é que o Evangelho pode propor à vida todo dia, de modo a traduzir isso para que faça bem para aquelas pessoas mais simples e para os mais eruditos, de modo que a gente pode trazer para perto do coração as pessoas no sentido de curá-las, de restaurá-las, de colocá-las em pé e devolvê-las sãs para a vida, que para mim é o que o Evangelho propõe. O Evangelho é um eterno levanta, toma tua cama e anda. Isso é o Evangelho. O Evangelho os teus pecados estão perdoados. Aprenda a viver como perdoado e não como culpado. Saia dessa tirania da culpa.
saia desse despotismo, né? Saia desse universo de medo, não é? Em que você é o tempo todo estimulado a barganhar com Deus. Não, isso não existe no Evangelho. O Evangelho vai em paz e não peques mais. Vai em paz e não peques mais. Isso é o Evangelho. Está consumado. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Isso é o Evangelho. E aí o Senhor, no olhar que o Paulo, o apóstolo, tem, escrevendo aos irmãos de Corinto, o que ele diz assim? Então, Deus ficou de bem com a humanidade na cruz, Deus se reconcilia com toda a humanidade. Eu costumo dizer que ali o entendimento Deus se reconcilia com toda a criação, com todo o universo, com toda a existência e com toda a humanidade. Deus fica de bem com as pessoas, de modo que nos deu, que nos doou o ministério da reconciliação. O nosso trabalho, o tema era rota de colisão, né? Então, o nosso trabalho não é promover rotas de colisões, né? O nosso trabalho, o nosso serviço é nos tornarmos cada vez mais aptos a reconciliações. Então, prefiro gastar o meu tempo, eu chamo assim, no palco da vida, e não no palco das polarizações, sejam elas quais forem, que acabam drenando a gente, sugando nossas energias, deixando a gente, às vezes, sem forças até, para lidar com a essência do Evangelho. Eu lido diariamente, né, com gente que me traz essas questões, e às vezes, pelo que vem sendo ensinado no mercado religioso, algumas pessoas querem sair de algumas situações em passe, como passe de mágica, né? Mas o Evangelho não tem passe de mágica. O Evangelho diz que tudo vai passar, mas não de um dia para o outro, nem de uma hora para outra, porque ninguém chega onde está de uma hora para outra. Não é? A vida é uma dinâmica de decisões, de escolhas, de idas e vindas, que nos torna o que somos. E se há horas que eu reconheço que preciso alterar algumas coisas, o mesmo tempo que eu levei para chegar até aqui, talvez eu tenha que investir para mudar, né, naquilo que eu me tornei. Né? Isso leva tempo. Leva tempo, né? E o mundo ficou muito apressado, né? E todo mundo quer resolver tudo, e é por isso que as polarizações aumentam, né? Porque ninguém se conforma, né, de estar como está. Falou, olha, calma, você levou 10 anos para ficar como você ficou. Às vezes pode levar 1, 2, 3 para fazer mudanças. Ah, mas quanto tempo eu vou ter? A gente tem a vida toda para isso. A gente não tem prazo. Né? A obra que Deus começou em nós é para a vida toda, até para o último dia das nossas vidas. Então, esse sentimento de fast food que a turma tem hoje, né? É um pouco que a gente estava conversando, que eu comentei um problema que havia acontecido, e você falou assim, cara, a minha simpatia pelo seu problema, mas é assim, né? E eu acho que sua fala me lembra muito de nós assumirmos as nossas próprias controvérsias, nossos próprios caos, e não projetar a nossa psique, a nossa consciência numa estética. Ontem eu falei que pela primeira vez na história o brasileiro e a brasileira elegeu um algoritmo. Então a gente só vê os algoritmos hoje, e eu conheço o Brega meio do Insta, e o Livan é o cara do Insta, tudo muito digital, e eu estava vendo outro dia, Brega, uma entrevista, não lembro o diretor, que ele comentou que ia fazer um documentário sobre se eu não me engano, era o Mazzaropi. Sabe o Mazzaropi? É o comediante dos anos 50 e tal. Daí o diretor falou assim, cara, eu não vou fazer, eu não lembro se é o Mazzaropi, por favor. Eu não vou fazer o comentário sobre o que eu acho que é o Mazzaropi, porque esse cara não tem aresta. Ele não teve amante, ele não divorciou,
ninguém achou ele bêbado no meio da rua, ele não cheirava cocaína, sabe? Indo para o limite aqui. Então, o cara, não dá para pegar o cara. E é uma projeção também performática e teatral de um ator, né? Que fazia repito, não sei se era de fato o Mazzaropi, mas se for, ele tinha que manter aquela fisicalidade de candura, de ingenuidade, porque ele era um matuto, né? E a gente projeta esse tipo de performance, e é tão adoecedor, né? Eu mesmo lhe comentei que eu havia tido síndrome do pânico e depressão nos últimos anos, e isso, através de terapia e tal, a gente acaba pensando que é um desejo de perfeccionismo, né? De sempre ter uma fachada muito invernizada e muito límpida, e não assumir as próprias controvérsias, erros, fissuras, craquelamentos, chorumes até de vez em quando, podridões, porque a vida é assim, acho que a espiritualidade sadia aponta para isso, né, Brega? Eu volto nesse milagre relatado no texto dos evangelhos, né? Quando Jesus cura esse paralítico que é descido pelo telhado, né? E às vezes, quantas e quantas vezes eu imagino aquela cena, né? Quando Jesus diz para ele se colocar de pé, né? Para alguém que nunca tinha ficado de pé na vida, né? Jesus, que isso? Ele nunca ficou de pé na vida, como é que é ficar de pé? Né? E aí, pior ainda, né? Quando ele fica de pé, o mestre diz assim, toma tua cama. Eu fico imaginando que os amigos que desceram ele pelo teto disseram, Jesus, deixa que a cama dele a gente leva. Mas Jesus fala assim, não, a cama dele é a vida dele. A vida dele é essa cama. Grudou no cara, né? O retrato dele, é a história dele. Diz, toma isso nas costas. Essa é a tua vida. É isso que você acabou, essa relação que você fez aí agora. Isso é você? O Evangelho propõe o quê? Então, toma isso. Toma a tua cama. Põe aqui, ó. É teu. Ah, mas vai... Então, é teu. Ah, vai demorar. Então. Às vezes a gente tem que aprender, reaprender. Né? Mas isto é o Evangelho. E aí, a recomendação, neste caso e em outros casos com Jesus, né? Quando ele diz assim, volta para casa, né? Para onde eu vou, mestre? Tá, eu fiquei de pé, peguei minha vida, pus nas costas, né? Para qual igreja que eu vou? Eu falei, não, para nenhuma, volta para casa. Foi o que ele disse para o Gadareno, né? Mestre, deixa que eu vá contigo. Não, volta para casa, deixa que te vejam de fato quem você é, né? E volta para ti mesmo. Volta para ti mesmo, apazigua, né? Pacifica a tua vida, não é? E aí você volta para o outro e volta para Deus, né? E voltou para Deus, voltou para o outro, voltou para o outro, voltou para Deus, voltou para si mesmo, voltou para Deus. É uma tríade interminável, não é? Então, por que nós estamos enfatizando isso? Porque a rota de colisão ou as rotas de colisões que estão estabelecidas, elas não são rotas, obviamente, de pacificações, de apaziguamento. Antes, são de litígios, de confrontos, de combates. Lembrando que o Paulo diz assim, se é para escolher um combate, escolha os melhores combates. Os melhores combates. Então, assim, não vejo com bons olhos estas polarizações bélicas. Eu não consigo acolher de bom grado o belicismo dessa tal igreja evangélica, sabe assim, o belicismo da cristandade. Eu não entendo que o Cristo tenha nos convidado para isto. Antes, parece-me, o Cristo nos convidou para dar a outra face.
Desculpa, Brega, eu estava mexendo no meu celular aqui. Imagina. Brega, alguém perguntou, se você quiser responder, se o Ministério da Reconciliação e a estrutura religiosa são conciliáveis. Foi o Marco, que ele é pastor luterano. Se a reconciliação e a estrutura religiosa, elas são conciliáveis. Ou já se divorciaram lá com Constantino? Cerca de 1.700 anos. Eu, embora esteja muito distante das estruturas religiosas oficiais, né? Oficiais, não desenvolvi um olhar antipático às estruturas religiosas nem às instituições religiosas. Não obstante, ao mesmo tempo, eu não acredito mais que elas hoje, como estão e como se propõem ser hoje, que elas estejam exercendo esse ministério da reconciliação, que é, como eu disse, sobre o vocabulário, né? Eu diria assim, tem palavra mais linda na sua etimologia do que religião, a ideia do religare? Não. Mas no que ela foi transformada? Qual é o peso que ela tem hoje entre nós, sobre nós, em nós? É um peso tirano, é um peso de algema, peso de fixidez, é um peso de fundamentalismo, né? E todos os ismos que se transformam em aprisionamentos, em tornozeleiras, em controle, não é? Então, assim, se você me apresentar uma estrutura religiosa que tenha conseguido se desvencilhar dos instrumentos controladores que elas têm e insistem em colocá-las em prática na vida das pessoas, se você me mostrar uma estrutura religiosa que tenha conseguido se livrar disto, ok. O que eu vejo é que algumas comunidades locais, mesmo pertencentes às estruturas religiosas, às instituições religiosas grandes, fundamentalistas, históricas, enfim, no seu contexto local, fruto de uma liderança espiritual democrática, comunitária, plural, horizontal, solidária, amorosa, auditiva, ela é sadia. E naquele contexto de comunidade local, ela expressa saúde e reconciliação consigo mesma, com o outro, com Deus, com a comunidade no entorno, com o entorno onde ela atua, né? Ela atravessa a rua, ela atende a Dona Maria, ela conserta o telhado da casa que caiu no dia da chuva, ela vai buscar uma querida no hospital que acabou de ter um nenê, ela leva o cadeirante para uma consulta, ela atravessa a rua e faz isto valer. A comunidade local que tem essa liderança, esteja ela debaixo de qualquer estrutura ou institucionalização religiosa, ela consegue ter e exercer esse ministério da reconciliação. Agora, no aspecto macro, me mostra uma que não estejam negociando patrimônio, que não estejam negociando fronteiras, que não estejam negociando influência, tráficos de influência, que não estejam se corrompendo no ambiente das engrenagens injustas da vida, da política, da economia, da própria religião, dos conchavos que existem nos bastidores de todas essas agremiações que determinam o que vai ser, quem vai ser, como vai ser, para quem vai ser, por quanto tempo vai ser. Me mostra uma que não está nesse jogo. Então, nesse sentido, não creio, mas acredito na comunidade local, com uma liderança amorosa, generosa, e que se reparte. Porque o evangelho se resume no quê, Lívia? Amar, orar, perdoar e repartir. Amar, orar,
perdoar e repartir. A partir desses 4 itens, você pode disseminar numa comunidade o melhor do Evangelho, ou todo o Evangelho. Todo o Evangelho. Mas quando essa comunidade deixa de amar, de orar, de perdoar e de repartir, para se envolver numa luta política, seja ela na política do Estado, seja ela na política da economia, seja ela na política da religião, ela se descaracteriza como comunidade de fé, de amor, da cruz, da graça, do perdão, e passa a ser, como você lembrou, massa de manobra, né? Massa de manobra, moeda de troca. Moeda de troca. E aí se descaracteriza completamente o Evangelho. Mas eu não digo isso com antipatia. Não digo isso com antipatia. Eu não tenho raivas nesse sentido, não tenho ressentimentos nesse sentido. Não, eu lido, aliás, com muito carinho com tantos e tantas irmãos e irmãs que continuam nessas engrenagens, chegam aqui feridas, sangrando, não poucas vezes. E eu as coloco numa maca e deixo elas silenciosas, cuidando de si, até que fiquem bem, e às vezes voltam para essas engrenagens, até que um dia decidem por outros caminhos, não é? Que eu recomendo encontrar outros caminhos. Sim, muito bom, Brega. Eu acho que no Insta daqui a pouco vai acabar, a gente pode continuar mais alguns minutos aqui no Face, tudo bem? Mais uns 15, 20 minutos? Para mim, tudo bem, claro. Eu vou deixar algumas perguntas para o final, a gente pode... No meu Face também não, né? Está no seu Face. Está no Face da Confraria, não no meu pessoal. Confraria, é só colocar no Facebook e acha. Brega, é confra.confraria. Campinas. Tá. Confra.confraria.campinas. Tá. Vai terminar aqui no Instagram, a gente vai continuar, então, no Facebook um pouco. Bem-vindos e obrigado por terem estado aqui, vocês, no Instagram. E estou aqui à disposição até para algumas considerações pessoais, se for o caso. Não estou aqui para entristecer ninguém, mas também não estou aqui para ficar dizendo aquilo que eu já não vivo mais há algum tempo, né? Então, estou dizendo aquilo que eu tendo no meu dia a dia, tentando servir as pessoas do modo como tenho servido. Parece que soa que com o passar do tempo a gente vai ficando mais minimalista, Brega, e ficando mais atento àquilo que é absolutamente essencial e larga um pouco os penduricários. Eu lembrei daquela alegoria do John Bunyan, sabe, lá do livro O Peregrino, o cristão, que é a personagem, né? Conforme ela vai se aproximando do objetivo dela, ela vai... O Instagram acabou. Um abraço, pessoal. Se desnudando, né? Se desnudando, e ela vai tirando as coisas da mochila até que ela chega, no caso, o objetivo dela era a cruz, ela chega leve, e o último ato dela é tirar a própria mochila e jogar. E a sabedoria torna a gente mais... Exatamente. Mais mínimo. Exatamente. É assim, né? Aquilo que eu disse agora há pouco, assim, ora, se Jesus disse que eu estou perdoado, por que não aprender a viver como perdoado e não como culpado? Como a religião insiste em dizer que eu sou culpado e que eu tenho que pagar e pagar um pedágio, pagar pedágio que não acaba nunca. Ou a cruz valeu para tudo ou não valeu para nada. Ou a cruz valeu para tudo e para todos, ou não valeu para nada e para ninguém. Então, eu tenho tentado aprender a viver perdoado, graciosamente perdoado. Né? Não há mérito em mim, né? Mas o mérito é do Cristo, que levou
meu pecado, minha culpa, minhas mazelas, não é? E me acolheu assim. Então, eu vou tentando viver como perdoado. E aí, alguns, óbvio, nesse contexto questionam, né? Mas do jeito que você está dizendo, de deixar solto, né? As pessoas vão pisar fundo no acelerador e tal. Aí eu digo assim, olha, eu tenho tentado responder ao amor que me perdoou com amor. Aí é uma questão de decisão, de como é que eu vou responder ao amor com que fui amado. Né? Nessa figura do pai que ama e que só sabe amar. Eu criei, né, minha filha está com 34 anos, meu filho com 32, e eu disse para eles, desde quando eles me entenderam por gente, que eu os amava. E que eles não precisavam fazer absolutamente nada para que eu os amasse mais ou menos. Porque o meu trabalho era amá-los. Agora, a resposta deles ao meu amor depende deles. Eu não posso impor, obrigá-los, não é? Depende deles. Eu entendi que a resposta minha ao amor de Deus que me perdoou é eu que escolho, né? Se eu respondo em amor ou se eu respondo com rebeldia. Há quem entende que deve responder com rebeldia, né? Eu não, eu vou responder ao amor com que fui amado com amor. Com amor. Uau! Deixa eu fazer uma pergunta que mandaram aqui, pode ser? Pode? O Veiga perguntou se o discípulo é reativo, mas com os princípios essenciais de Cristo. Como é o nome da pessoa? Veiga de Araújo. Se o discípulo é reativo? Mas com os princípios essenciais... Peraí. O discípulo é reativo, mas com os princípios essenciais de Cristo? Eu acho que ele é tanto ativo quanto reativo, segundo os princípios essenciais de Cristo. Eu penso que o seguidor de Jesus de Nazaré, o discípulo de Jesus de Nazaré, ele é um ser sensível na Terra. Ele é um ser de alta sensibilidade. Ele é um ser com olhos abertos. Ele é um ser com ouvidos abertos. Tanto para propor, no aspecto de agir, de ir ao encontro, de estabelecer posturas e propostas, enfim, né? Segundo os princípios de Cristo, quanto, obviamente, diante do mundo e do chamado sistema do mundo, que é injusto, ele reage ao mundo injusto segundo os princípios de Cristo. Tanto que ele ira, não peca. Ele busca justiça, mas não propõe vingança. Ele combate a injustiça, mas em amor. E lá, em última instância, se for o caso, morre, nunca mata. Em última instância, então, é assim? É assim. Então você vai morrer. Ok, eu morro, mas matar jamais. O discípulo de Jesus não mata jamais. Não, não, não. O meu mestre morreu. Não matou ninguém. O mestre morreu. Ele se entregou. Embora tenha sido ativo e reativo. Ele foi ativo, ele propôs e reagiu. Mas, em último caso, ele deu a outra face, ele foi cuspido, ele foi xingado, ele foi chicoteado, ele foi exposto e ele foi morto. Não mereço menos que isso. Eu lembrei de uma fala do Ariovaldo Ramos em uma Missão na Íntegra. Então, acho que numa mesa o Ed Renekiewicz, o Ricardo Agreste, talvez o Ricardo Bitum,
Daí uma pergunta sobre morte, exatamente. Ele falou, olha, o cristão no limite, exatamente isso, no limite ele se entrega ao martírio e é martirizado. E assim se completaria a mensagem final do cristianismo que ele viveu, seria com própria entrega da própria vida. Né? Que é semente que morre para a vida. Né? Se eu não morrer, diz o Senhor, se eu não morrer, né, vocês não ressuscitarão. Né? Então, assim, isso é um princípio do Evangelho. Né? Agora, isso é assim em qualquer circunstância? Não. A proposta do Evangelho se for o caso. Né? Se for o caso. Lá, em última instância, né? Em última instância, eu morro. Eu morro. Mas eu fico pensando nisso, né? Quando você vê os irmãos, os primeiros irmãos, né? A história do Atos, né? Dos apóstolos, da narrativa de Lucas, nos primórdios, né? Da chamada igreja primitiva, né? Os irmãos se entregam, eles lutam, eles usam tudo que é possível usar. Imagina, o Paulo tem momentos assim interessantes, que ele tinha credenciais, né? Ele era um cara credenciado, né? Então ele foi, né, as instâncias nas quais ele ia sendo submetido, né? Até aquele momento, né, diante do rei Festo, né, que ele diz assim, bom, o rei diz assim, bom, quase que você me convenceu, né? Porque ele vai carteirando, né? Ele vai carteirando, que ele tinha, né? Bala na agulha para isso, né? Cidadão romano. Eu sou cidadão romano, né? Daquela em que idioma vocês querem que eu fale? Né? Quer dizer, ele tinha todo o mérito, né? Mas lá adiante, eu não tenho a minha vida por preciosa. No final, se for pedido a minha vida, eu dou. Já dei, eles. Já dei. Né? Combati o bom combate. Já dei. Então, assim, o seguidor de Jesus tem esse trajeto. Ativo e reativo. Ativo e reativo, mas segundo os princípios do Cristo. E aí aquela história, né? Quantas vezes, Senhor? Meu caro. Não tem limite. Não tem limite. No Evangelho não há limite. É aquela história, né? Às vezes a Lau aqui, né? A Lau fala assim, nossa, bem, de novo, fulano? Eu falei assim, é como eu, que todo dia volto para a cruz, né? E digo para Jesus, estou aqui de novo, Senhor, porque eu não tenho outro lugar para ir ao final de cada dia. Não tenho lugar de onde sair para a vida e não tenho lugar para onde voltar da vida, senão a cruz. Porque é lá que o meu perdão é garantido, é consolidado, é efetivado, é reiterado, e eu sou devolvido para a vida, sujo os meus pés, volto e ele me lava os pés, não é? Essa é a razão do lava-pés, né? Por que que Jesus disse lá na mesa da ceia, façam isso entre vocês? Por que, Senhor? Porque ninguém, ao final de um dia, chega com os pés limpos em casa. Ninguém. Ninguém. Por isso é que o serviço de reconciliação da igreja, da comunidade, da fé, do amor, é esse. Os nossos encontros são os verdadeiros lava-pés. Né? Por quê? Porque todos nos contaminamos, todos nos sujamos. A gente chega de volta com as vestes impuras. O Senhor troca as nossas vestes e nos devolve para a vida, e a gente suja de novo, e a gente volta, e esse é um vai e vem constante até quando? Até o último dia. Ô, Breda, quando começou a pandemia, eu entrei num trabalho de distribuição de marmitas. Aqui, em Barão Geraldo, onde eu estou morando hoje por conta do meu doutorado, né? E, como dizem os jovens, eu meti o louco, né? Até que quando eu me vi, eu virei o cara da logística, porque eu acho que
amigo que tinha carro, era uma meninada, e quando me viu, estava entregando marmitas cotidianamente para infectados. E eu sozinho, me deu aquela insegurança. Falei, rapaz, e daí eu retraí um pouco, né? Falei, opa. Daí eu queria perguntar, essa dialética da nossa alma, que hora a gente quer partir para cima, que quer ser o William Carey, Jonathan Edwards, aqueles caras que morreram, John Eliot, os caras que morreram na tribo, e hora a gente é o mais retraído, até às vezes acovardado, né? Como é que a gente tem essa dialética, né? Para trazer para os nossos dias, né? Querer ser Paulo Capelletti, né? O João Boca, né? Lá da Boca, né? Os caras que têm esse... Eu acho que a gente deve dar lugar e interpretar bem os nossos momentos, né? Que tem a ver com as nossas habilidades, que tem a ver com os nossos dons, com a nossa vocação, que tem a ver com os nossos recursos, que tem a ver com as nossas limitações, que tem a ver com as viabilidades, que tem a ver com bom senso, que tem a ver com coerência, que tem a ver com segurança, sabe assim? Jesus não mandou a gente ficar se arriscando o tempo todo. E, se for preciso, sim. Não é? Então, e por que da pluralidade dos dons e a diversidade da comunidade do Senhor Jesus? Porque é a partir dele que as chamadas boas dádivas que vêm do Pai das Luzes, elas ganharão vida, se materializarão, se encarnarão, de modo que eu, por exemplo, vou fazer 65 anos, sou diabético, hipertenso, a Lau, 67 anos, ela é hipertensa, temos as nossas, então, comodidades. Quando veio a pandemia, eu me isolei, por quê? Porque me tornei alvo grave nesse sentido, tanto contra mim e contra aqueles que eu amo. Ora, o que eu fiz? Eu vim para cá, para o meu ambiente, traduzi tudo que era presencial para o virtual, e todas as viabilidades que eu pude fazer em termos de conexões, de conectar pessoas, conectar entidades, conectar possibilidades, eu estou fazendo aqui. De modo que foi extraordinário. A comunidade que se formou aqui em torno da bendita hora de oração, que eu comecei lá no dia 16 de março, acho que foi, e vai fazer 4 meses amanhã, 120 dias. Como que conhece esse projeto, Brega? Tem algum link, alguma coisa assim? O Bendita Hora da Oração? Eu faço toda noite nos meus perfis do Facebook, no Instagram e no meu canal do YouTube. Formou uma comunidade. Aí, no meio desse nosso clamor, né, para que Deus interrompesse o ciclo da morte, e tantas mortes que essa morte tem provocado, né, aí apareceu um querido que mora numa ocupação aqui em São Paulo, né, que eu conheço, que eu convivo, né, com pessoas em situação de risco diariamente, né, meu trabalho há mais de 30 anos como conselheiro da Missão Sena e como voluntário na minha vida toda. Aí esse menino entrou e falou: Brega, alguém mandou falar com você porque eu descobri 50 famílias vivendo aqui debaixo do viaduto, de um dos viadutos da 23, e estão num estado grave porque está tudo fechado e tudo se encolheu, tudo diminuiu, foi bem ali naquele ponto máximo, né, do isolamento, e eles estão começando a passar fome. Aí eu falei para ele assim, né, Ricardo, o que você quer que eu faça? Ele falou: não sei, alguém mandou procurar você. Aí, o que eu fiz, Livan? Abri a bendita hora, né, num dia, 21h30, e reparti com aquelas pessoas. Né? Aí, alguém falou assim: olha, vamos arrecadar dinheiro para comprar cestas básicas para eles. Eu falei: pô, que legal, vamos. Cara, em 2 dias nós compramos 50 cestas básicas.
Uau! E o Ricardo foi lá entregar para as famílias, ele fez uma live de lá, né, com as famílias, né, no horário. Então, assim, eu fui traduzindo as minhas habilidades, as minhas competências, as minhas conexões, a minha rede de solidariedade, de amor, no máximo que eu pude, de modo que esta semana, nós fizemos de novo a partilha com 5 entidades: Missão Sal, Missão Sena, SP Invisível, Peregrino, do Roberto Diamanso. Estou falando as entidades para não expor nomes, não é? E mais uma outra que eu não estou lembrando aqui agora, e mais 5 famílias. Essa semana fizemos a partilha de novo, colocando gente com gente, colocando entidade com entidade, colocando habilidades e competências e necessitados e necessidades nesse ambiente aqui, fazendo chegar às pessoas que precisam lá na ponta desse recurso. Então, entre mim aqui, um homem de 65 anos, um velho, pô, não sou outra coisa, sou um velho, e o cara lá da ponta, eu viabilizei as conexões para que em 2, 3 dias aquela pessoa fosse atendida. Cara, aí Deus, assim, eu me sinto o tempo todo inapropriado, e digo, Deus, eu sou daqueles, Livan, que eu vou dormir, não tem uma noite que eu não vou dormir assim, Senhor, alguém não comeu hoje, alguém não tem onde dormir hoje. E eu, como seguidor de Jesus, eu não posso ficar de bem com isso. Eu sempre tenho uma oração penitente. O Senhor me perdoa, porque alguém não comeu, alguém não tem onde dormir. E não é possível que num mundo monoteísta, cujo dinheiro do mundo está na mão das 3 grandes religiões monoteístas, você tenha mais da metade do mundo que às vezes não tem onde dormir e onde comer e não tem água limpa para lavar as mãos. Então, eu não posso ir para a cama senão penitente. Senhor, eu não fiz tudo que eu podia. Eu estou sempre assim, nunca faço tudo que eu posso, eu acho. Né? Mas, assim, dentro do que está em mim, né, aqui nesse ambiente, né, eu tenho feito. Então, é nesse sentido que eu respondo para você. Você fez, chegou uma hora que você falou, poxa, não estou bem, alguma coisa está acontecendo. Ok. Reveja, refaça, redimensione, reconstrua, recomece. Normal. É a fala do Paulo, né? Esquecendo-me do que atrás fica, do bem e do mal. Esquecendo-me do que atrás fica, eu prossigo para o alvo. Como? Redimensionando, modificando, me reinventando em algumas coisas, mas eu vou sempre para frente. O mestre está lá, eu vou segui-lo. Né? É assim que eu tenho tentado apaziguar meu coração diante de tanta necessidade. Assim, acho que não teve um dia que eu não chorei nesses 120 dias. Eu nunca orei tanto na minha vida, de maneira ininterrupta. Eu tenho para os irmãos da Bendita Hora que eu não sei o que Deus está fazendo em nós por conta de um tempo tão longo e ininterrupto de oração e de choro. Não sei. Ainda não sei. Ainda estou aguardando a hora das revelações, daquilo que Deus está dizendo para cada um de nós, para mim, nesse tempo. Né? Então, é desse modo que eu tenho vivenciado aqui esse tempo pandêmico, que virou um pandemônio, e que me roubou os últimos 4 meses do meu netinho,
que quando eu vi ele pela última vez e peguei ele no colo pela última vez, faz 4 meses. Ele tinha 4 meses. Ele vai fazer 10 meses agora. A pandemia roubou esses melhores dias do meu neto, né? Da minha mãe, que eu não vejo, meu irmão, né? Os meus filhos que eu não abraço, que eu não beijo. Amanhã que a gente retoma, quem sabe, um outro protocolo, né? Então, assim, tem gente dizendo assim, não, mas tá bom, né? Não, não está bom. Não está bom. A gente até está bem. Alguns de nós até estamos bem, mas bom não está, né? Bom não está. Porque eu quero ter de volta a liberdade para ir e vir com saúde e com segurança, né? Não adotei nenhum desses termos, né? Não adotei nenhum desses vocabulários, enfim, e nem acho que a humanidade isso, a humanidade aquilo. Não, acho que alguns de nós estamos fazendo leituras de nós mesmos e o que é que nós vamos oferecer à humanidade a partir de nós mesmos, vivendo o que nós estamos vivendo. Mas sem exageros proféticos, né? Ah, Deus está isso. Mano, Deus está de bem. Nós estamos lidando com as consequências das nossas travessuras humanas, né? E virão outras, porque nós somos agressores da natureza, né? Nós somos agressores da criação. Deus nos colocou aqui para cuidar e a gente agride, né? Então, a gente está lidando com as nossas travessuras e com o resultado das travessuras humanas. E tomara a gente aprenda alguma coisa, né? Oro para que venha logo um remédio que cure, uma vacina que previna, né? Que resgatemos isso, que é um direito nosso, né? Direito de ir e vir, direito soberano de cada cidadão. Acho que essa é uma oração justa. E não para mim, para todo mundo. Eu me junto a quem ora e a quem não ora. Me junto a quem crê e a quem não crê. Eu me junto a... Ah, eu estou com pensamento positivo. Me junto aos pensamentos positivos. Ah, eu estou emanando uma energia. Eu me junto a quem está emanando energia, né? Eu me junto a todos os clamores da terra e a todos os que oram e a todas as orações em favor de todo mundo. Eu não quero só para mim, não. Eu quero que o meu neto tenha um mundo, mas eu quero que toda criança tenha. Toda criança merece o melhor. Então, eu não dou graças a Deus porque o meu neto tem. Não consigo fazer esse tipo de oração. Senhor, graças a Deus o meu neto tem. Sim, e graças a Deus os outros não têm? Não consigo. Eu travo nessas orações. Eu digo, Deus, o que o meu neto tem, dê para todo mundo. Que toda criança tenha. Uma mãe que cuide, um pai que cuide, uma casa para morar, comida na mesa. Então, as minhas orações são nessa direção e nessa pandemia eu tenho vivido uma experiência dolorida com Deus nesse sentido. Dolorida. Eu não me conformo de a gente ter no Brasil metade da nossa população que não tem água limpa para lavar as mãos. E é ela que está morrendo. Nas periferias do Brasil, é ela que está morrendo. Então, eu não tenho como não ir diante de Deus penitente e dizer, perdão, eu não estou fazendo tudo que eu posso. E aí eu digo assim, né? Aí eu vou ficar brigando por causa de algumas polarizações? Não vou, cara. Não vou, mano. Vou traduzir essa energia em cesta básica. Concordo. Brega. Desculpa, hein? Eu me alonguei aqui na... Como o Felipe Boni disse, é um bálsamo. Nós estamos, hoje, Brega, encerrando um ciclo que começou lá na quarta, com lives, mini-aulas, um sarau que não aconteceu, eu compartilhei com você isso,
E a gente é muito grato, porque a gente é um coletivo que pensa experimentar Deus no mundo pós-moderno, urbano, utilizando a criatividade, a arte, a nossa sensibilidade afetiva, e tentando compreender o que há para além da palavra, da doxa, da teologia já pétrea, já congelada nos mármores, que, como você bem falou, e dizia também lá os reformados, né, que a igreja vai se reformando e se reforma, mas a gente não vê muita reforma, então, às vezes a gente tem alguma cutucada para chutar a bola um pouco adiante, pensando nas próximas gerações. E foi um tempo muito bom, cara, muito positivo. A gente conversou sobre polarização ontem, racismo estrutural, na quinta, a igreja de Covid-19, com a participação da Tânia, da Renas, a Regina, o Sidney, Matheus Feliciano, da Seara Urbana. Muito massa. Ixi, tá no YouTube. E eu vou dizer, vou dizer, pelo amor de Deus, assim, a minha fala não é contra, ao contrário, agora há pouco fiz uma live com o Jefferson Ramalho, eu amo os irmãos e irmãs que têm essa competência, como você, de decifrarem esses códigos todos, né, numa linguagem que até os simples entendem, e é com eles e é com vocês que eu tenho aprendido muito. Eu não desprezo e não dispenso o conhecimento de todos estes que, a partir do que sabem, estabelecem aí sua luta, seu combate, né, em favor do próximo e da justiça. E são ferramentas, e parabéns pela iniciativa de vocês, pelo trabalho. Nossa. É mútuo, Brega. A gente queria ouvir uma última palavra sua. Eu só queria dar alguns recados antes, se você me permite, a nossa primeira plateia aqui. Eu queria convidar vocês para conhecer lá o Esperançar a Cidade, ok? Nós estamos dando visibilidade para um trabalho na comunidade Buraco do Sapo, aqui em Campinas, o projeto Filhos. Então, vê lá, confra.org/Esperançar a Cidade. Lá você baixa um documento que tem todas as especificações para você ajudar, tá bom? Como palavra final também, eu queria agradecer muito a Regina Sanches e toda a família dela, lá da Saber Criativo, que nos apoiou desde o início, confiança de um projeto incipiente e invisível. Obrigado, Regina. Toda a equipe do Coletivo Confra, a turma do relacionamento jurídico, parte técnica, parte artística, que ajudou a conceber essa estrutura toda. Tem umas 10 pessoas aí. Eu sou o pior de todos, eu falo toda hora, eu faço naufragar o nosso varal. Mas obrigado, gente, que está assistindo aí, inclusive, a live. Eu amo muito vocês são muito especiais. Fiquem firmes, a gente tem muitos desafios aí pela frente. E é isso, só um minuto, visite os... A gente vai sortear daqui a pouco no nosso Instagram um pack de livros lá da Saber Criativo. Eu queria saber também da onde que vocês estão falando aqui, para enquanto o Brega vai preparando, vamos dizer assim, a sua bênção final, Brega, aqui no nosso evento. É uma coisa bem, né, igrejeira. Claro, tô brincando, né, Brega? Você fala de onde que você está, por favor, sua cidade, seu estado, para a gente conhecer mais você. Se conecte também ao Confra, ele é um coletivo composto por trabalhos voluntários. A nossa iniciativa é falar da convivência e da redenção da espiritualidade no ambiente pós-moderno. Então, visita lá, confra.org. A gente está tendo grupos de estudo às quinta-feiras à noite, tá legal? A gente estudou, semanas atrás, um livro no filósofo coreano, Sociedade do Cansaço, para trabalhar nosso coração, nossas inquietações. Ninguém conversou aqui de onde que está falando, né? Eu sou um péssimo animador, né, Brega, de auditórias, né? Eu sou animador de velório, como diz. Brega, podia dar uma palavra final para a gente ouvir alguma coisa aí legal, uma reflexão, e aí a gente já se despede. Um beijo para vocês, para todo mundo que acompanhou. O sarau de hoje vai para sábado que vem. É isso, né, povo? Sábado que vem às 2. Maravilha.
E na terça-feira, última coisa, Brega e queridos, a gente tem um papo com o Matheus Feliciano, com o Antônio Costa, lá da Rio de Paz, na terça, 5h30. Que recentemente veio com uma controvérsia, um cara lá arrancou as cruzes, ele foi lá, colocou de novo e tal. Vocês estão sabendo disso, né? É isso. Um beijo, Brega. Antônio Carlos é um resistente. Gosto muito, muito mesmo. Bom, nós fizemos uma opção aqui em casa por resgatarmos e para resgatarmos a nossa devocional. Lau e eu, né, sou casado há 42 anos com a Laodiceia, e nós, nesta pandemia, reinauguramos nossa devocional caseira, não é? Escolhemos o livro de Salmos para fazer isto. Escolhemos orar a partir dos Salmos. E as orações do salmista são orações humanas, não é? De um humano, não é? Não de um anjo, não de um ser espiritual, não de um humano falando com Deus, e não poucas vezes achando até que Deus o tivesse abandonado, não é? E, ao final, o que nós temos concluído é que isso tudo que nós estamos vivendo vai passar, está passando, mas não é como um passe de mágica. Vai levar um tempo, não sabemos ainda quanto tempo, estamos muito mais diante de desinformações do que informações. Temos procurado adotar nossos próprios protocolos de segurança, que é o que eu recomendo a cada um, à medida que junta as informações necessárias para esse tempo, estabelecer para si, para sua família, para aqueles aos quais você ama, o seu próprio protocolo de segurança e de partilha. E, por final, o redimensionamento necessário para que nós pudéssemos passar essa pandemia tornou-nos certamente aptos para redimensionar a nossa vida o tempo todo ou em qualquer tempo dela. Penso que nós nos capacitamos às reinvenções necessárias, às ressignificações necessárias, aos redimensionamentos necessários, às reconfigurações necessárias. Eu penso que todos estamos sendo capacitados a isto. Então, que isso nos impulsione para a vida e para frente, com esperança, de que cada um de nós podemos, sim, sairmos melhores disto, para continuar melhorando o mundo no qual nós todos habitamos, e mesmo para aqueles que não farão absolutamente nada para que o mundo melhore, mas nós faremos, alguns de nós faremos, e é para isso que um discípulo de Jesus foi chamado, que nós sejamos estes. Amém. Amém. Obrigado, Brega. Espero que seja bom os papos. Um beijo. Beijo para todos. Obrigado. Pessoal, a gente está terminando agora o nosso Rotas de Colisão. Quero agradecer a todos e todas que nos acompanharam nesses 4 dias. Me pediram para falar dos minicursos, havia esquecido, minicursos serão lançados amanhã. Então, quem se inscreveu, acesse o seu e-mail ou veja o seu WhatsApp, por favor, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, vai lá. Minicursos sobre psicologia, política, mídia digital, muito bacana. Tudo, não se esqueça, para ajudar o Esperançar a Cidade. Visite o confra.org e nós nos vemos até algum dia. Um beijo e até mais. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados,
ventos do norte não movem moinhos, e o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, rompe tratados, trai os ritos, quebrei a lança, lancei no espaço, um grito, um desabafo, e o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino,